Júlio Casares veio a público e explicou alguns detalhes sobre o plano financeiro dessa reestruturação financeira do São Paulo para os próximos anos, né? Tem a questão do FDIC, o São Paulo também segurando um pouco mais as contas, tendo toda uma austeridade financeira. Ele deu entrevista lá para a TNT Esportes, uma semana depois do balanço financeiro ser divulgado, e deu alguns detalhes. Eu peguei aqui algumas aspas para vocês também entenderem qual foi o teor da conversa do Casares com a TNT. Os valores foram altos, né? O déficit chegou aí a 287 milhões, uma dívida que está beirando aí o bilhão, mas também houve aumento no faturamento, só que mesmo com esse faturamento aumentando, as dívidas também aumentaram. E aí o Casares, ele trouxe um pouquinho mais de detalhes sobre qual que vai ser o plano para que o São Paulo tenha essa reestruturação financeira da melhor forma. Abre aspas para o Júlio Casares. O acompanhamento rígido do orçamento, isso já está acontecendo. O primeiro trimestre já nos deu um horizonte muito bom de resultado já de 2025. E mais do que isso, o comprometimento de que você vai ter que trabalhar cada vez mais com menos recursos. É o que está sendo feito. Nós estamos trabalhando, não preciso falar, olhando o São Paulo para o futuro. Nós já temos até 2030 mais de 2 bilhões de reais em contratos recebíveis, prontos no seu tempo. Isso vai alimentar a continuidade do fundo e uma tranquilidade para o meu sucessor, mas depende da continuidade de fazer, mas com muita responsabilidade. E ao mesmo tempo, ter essa dívida com viés de baixa. Então, esses 960 milhões, nós esperávamos que venha reduzindo gradativamente até estar num plano aceitável. Foi aí o que o Júlio Casares afirmou em entrevista para a TNT Esportes sobre esse plano financeiro que o São Paulo tem até o seu centenário, né? O Júlio Casares tem somente mais um ano de mandato, ele cumpre 2025, 2026 é o último mandato dele, ele não pode se reeleger de acordo com o estatuto, se reeleger pela segunda vez, né? De acordo com o estatuto do clube. E aí, né, ainda não há uma conversa sobre o seu sucessor, mas o Casares reitera de que todo esse plano vai depender muito também do sucessor manter essa reestruturação financeira, terem essa continuidade. A expectativa do São Paulo é de chegar no seu ano pré-centenário, em 2029, com uma dívida de 65 milhões. A gente está falando de algo, né? Basicamente você vai diminuir a dívida em 1 bi, né? Porque de quase 1 bi aí você vai ficar só com 65 milhões, uma dívida aí que você vai diminuir 900 milhões nos próximos anos. A gente espera que finalmente isso aconteça, né? Quanto tempo que a gente está ouvindo de reestruturação financeira, de segurar as contas e nunca acontece. Chega no final do ano, a gente vê o balanço e a gente vê que nada disso foi prometido. A gente espera que a partir de agora as coisas realmente aconteçam. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo? Rodrigo Nestor no Bahia. O Bahia tem que comprar o atleta, só que aí agora a informação do Rafael Emiliano, do Avante Meu Tricolor, que a gente vai trazer mais detalhes também, de que o Bahia quer parcelar esse valor. Vamos lá recapitular. O São Paulo empresta o Nestor ao Bahia por um ano, né, um contrato somente de uma temporada, e tem uma meta pré-estabelecida. Rodrigo Nestor chegou aos 25 jogos, obrigatoriamente o Bahia tem que pagar 30,9 milhões ao São Paulo. Só que ao que parece, ao que tudo indica nessa transação, não houve algo certo de como que seria a forma de pagamento, se seria à vista, se seria parcelado em 3 anos, se seriam parcelas anuais, trimestrais. Não há um detalhamento sobre como que seria essa compra. E aí agora o Bahia gostaria de trocar uma ideia com o São Paulo. Olha, a gente trouxe aqui no canal de que já são 19 jogos, então de 25 falta pouco. Fatalmente o Bahia vai acabar comprando o Nestor, ele que tem sido importante para o esquema do Rogério Ceni. Então olha, São Paulo, bora negociar aqui um parcelamento desse valor? A gente não vai conseguir pagar à vista, mas a gente quer, né, renegociar essa situação. A gente paga uma parte à vista, outra parte daqui a 3 meses, ou a gente faz parcelas mensais, enfim, isso vai depender muito das conversas entre as duas partes. O São Paulo conta com esses valores do Rodrigo Nestor para ajudar a bater a meta de vendas que o clube tem para esse ano.
além da venda do William Gomes, São Paulo conseguiu outros recursos, tem aí Gabriel Sara e Antony que podem ajudar também nesse quesito, além do Galo, que está lá no River Plate, mas o São Paulo conta muito com essa venda do Nestor, acredita que ele pode render uma boa grana e dar uma ajudada aí para o São Paulo bater essa meta de vendas. Então resta ver como é que será essa negociação, mas o Casares ele tem um ótimo relacionamento com o Grupo City. Inclusive, o Grupo City aceitou as, entre aspas, exigências do São Paulo na hora da contratação do Ferrarese. O São Paulo, inclusive, ainda deve 20 milhões de reais ao Grupo City, né? O Grupo City ele é um conglomerado de vários clubes, mas cada clube ali tem as suas finanças. Então, o São Paulo essa dívida é do Montevideo, lá um clube uruguaio, é o City Torque, né? Que é apelidado, que é um clube também do conglomerado do Manchester City, não é propriamente com a SAF do Bahia, mas é o mesmo conglomerado, então a tendência, né, é de, quem sabe, aí uma conversa nesse sentido, pô, a gente parcelou aqui para vocês, a gente parcelou aí o Ferrarese, colocou os prazos que você queria, né, vocês ainda vão pagar o Ferrarese, porque ainda essa compra foi uma compra bem alongada, então não é que o São Paulo tá devendo e o City vai cobrar, tá devendo porque houve um parcelamento grande. Então, será que não vai ter alguma coisa casada nesse sentido? Vai tudo depender da reunião que os clubes vão ter aí nos próximos dias, mas sim, o Bahia quer conversar com o São Paulo para entender melhor como é que pode ser feito esse pagamento do Rodrigo Nestor, já que o pagamento terá que ser feito, porque o Rodrigo Nestor fatalmente vai jogar ainda mais 6 jogos com a camisa do Bahia e será comprado definitivamente. Ele que não é titular lá da equipe, mas tem jogado com uma certa frequência, né? Ele é titular quando há uma rotação de elenco, mas ele tem sido uma peça importante. O Michel Araújo, que também foi por Bahia, já é um outro caso, porque ele foi numa venda, foi em definitivo, então o São Paulo não tem mais nada a ver com o Michel Araújo. Libertadores, aí sim, o Tricolor, São Paulino adora Libertadores, noites de Libertadores, e tem jogo cascudo, Alianza e São Paulo em Lima, no Peru. São Paulo é o líder do grupo, ele pode, sim, com um empatezinho, continuar na frente, mas é um jogo casca, porque o Alianza tá se se puede, então uma chance de classificação, e o estádio vai lotar, porque sempre lota lá. O Alianza já aprontou algumas, né? Empatou com o São Paulo no Morumbi, eliminou o Boca, tá aí na disputa pela vaga, ninguém imaginava isso, virou a surpresa do grupo, então temos o que dizer aqui. E lembrando que esse vídeo, tô aqui ao lado do Arnaldo, tem apoio da KTO. A KTO apoia o canal Arnaldo e Tironi. Nós estamos na Liga do Milhão, hein? Estamos lá. Você também pode entrar na Liga do Milhão, que é uma liga que você pode dar seus palpites e vai ganhando pontos. E aí você pode ganhar até 1 milhão, isso mesmo. Então, usa o QR Code que está aí na tela, usa o link que está na descrição. Dispute a Liga do Milhão comigo, com o Arnaldo, com o Denilson Show, com o Bruno Formiga, com todo mundo, Chico Garcia. Toda a galera tá na Liga do Milhão lá. E você pode se dar bem. Complicar esse ranking dos influenciadores. Vamos complicar. Isso, vamos dar complicar o ranking dos influenciadores. Dê o seu palpite na KTO, sempre com calma, com tranquilidade. É um jogo para maiores de 18 anos. Muito bem, Arnaldo. São Paulo, Alianza Lima e São Paulo tem uma boa notícia, vai. A volta do Pablo Maia. Ah, vai jogar? Não, não vai jogar, mas foi relacionado, o que é uma boa. E tem mais jogador chegando também. Chegando não, voltando, né? Sim, além do Pablo Maia, tirou de volta o Arboleda, a delegação, né? O Pablo Maia, acho que a boa notícia é a rapidez da recuperação da cirurgia no tornozelo, né? Primeiro prognóstico era só para depois do Super Mundial, ou seja, em julho. Ele volta antes do previsto. É uma volta aos poucos, assim como a gente está considerando a volta do Lucas aos poucos e ficamos cientes da defasagem do Lucas para os demais no jogo com Fortaleza. O Pablo Maia parou, foi operado 2 jogos antes do que o Lucas, né? O Lucas se machucou contra o Palmeiras, o Pablo Maia contra o São Bernardo. Então é 2 meses fora dos campos, né? E ele, um pouquinho mais, e ele está na delegação, está de volta, possivelmente aos relacionados, mas ainda vai ser para entrar aos pouquinhos, como ele mesmo disse, para a TV do São Paulo, aquela TV interna do São Paulo. Por conta de Pablo Maia e Arboleda, das voltas, o São Paulo foi até com uma delegação grande para Lima, para enfrentar o Alianza, 2 dias antes, para poder treinar em Lima. Foi com 25 jogadores, vai fazer alguns cortes no banco, o Zubeldia, na hora da partida. Fazia tempo que não juntava
tanta gente, entre aspas, mesmo que tenham vários ficados em São Paulo. Essa é a boa notícia. Pablo Maia tá de volta, Arboleda tá de volta. Daqui a pouco a gente vai tentar mostrar aí como pode ser o time do São Paulo. Lembrando, o Pablo Maia não deve jogar, mas deve ser relacionado. Quem sabe entra, depende de como o jogo tiver e tal. Mas essa é a boa notícia. Bom, Arnaldo, a gente tava falando, o São Paulo só empata, não ganha de ninguém. Pô, empata todo mundo, empata com o Fortaleza, empata com o Sport, empata com o Cruzeiro, empata com não sei o quê, empata. Vamos dizer que se alguém falar, te dou 2 empates amanhã e domingo contra o Palmeiras em Barueri sintético, eu quero. Pode me dar mais 2 empates que eu topo, não é? Mais um empatezinho fácil, tá bom pro São Paulo ontem, não tá? Pra amanhã, não tá? Mais fácil. Na Libertadores ainda mais, né? Porque a Libertadores daria ao São Paulo, além da manutenção da invencibilidade longa, tem gente que não gosta de invencibilidade, viu? Que corneta invencibilidade. Mas além da invencibilidade longa, mantém o São Paulo provavelmente com o primeiro lugar da chave. Lembrando que o outro jogo da chave dessa semana é só na quinta-feira. O Tajeres recebe o Libertad na Argentina. O Tajeres está zerado. E não acredito que o Libertad vença tão facilmente assim na Argentina. Então, o empate acho que interessa o São Paulo, porque ele mantém, sobretudo, a distância para o Alianza. E aí depois vai fazer as 2 últimas partidas em casa, né? Libertad e, por último, o Tajeres. Então, o empate na Libertadores cairia muito bem. E no Brasileiro, sendo o líder, o Palmeiras, em Barueri, no sintético, também, né? Nessa semana, eu tô com você. Fecho fácil com 2 empates, cara. Dito isso, dá para ter um cheiro do que vai para campo amanhã? Nessa terça-feira? Cara, eu acho, né, é curioso, né? Porque desses retornos, a possibilidade de jogar, e mesmo assim, para mim não é uma possibilidade tão evidente, assim, seria a do Arboleda, né? Que foi o titular que saiu por último, não teve exatamente uma lesão, é desgaste muscular, mas o Juan vem jogando muito bem, né? Os zagueiros vêm jogando bem, né? Essa é a questão. E como o Pablo não vai começar, o Lucas evidentemente não tem condição de 45 minutos, também não vai começar. Eu acho que a questão das dúvidas, a dúvida para a formação inicial, mais ou menos passa pelas dúvidas das partidas anteriores. São Paulo vai jogar com 2 pontas, ou vai jogar com a linha de 5, entrando Cédric, Ferrarese, etc., que era mais ou menos a formação dos jogos fora de casa, né, Tirone? Então acho que talvez passe por aí a dúvida. Tem uma última possibilidade, que eu acho a mais remota, porque ainda não foi testada na prática nos jogos, só em treinos, que seria uma formação com 3 jogadores no meio-campo, aproveitando a boa fase do Marcos Antônio, que esteve suspenso contra o Fortaleza, e o bom momento do Bobadilla, que começa a jogar bem. Então a possibilidade de ter um triângulo Alisson, Marcos Antônio e Bobadilla, já que o Alves tem oscilado, o menino, e o Luciano não tem jogado bem como meia. Isso é uma possibilidade, mas eu não tenho informação de que o Zubeldia testou isso tantas vezes para começar essa formação. Eu estou falando mais pela fase dos jogadores do que propriamente por uma modificação tática para essa partida. Pois é, tem o Lucas, que entrou ainda bem fora de forma no jogo contra o Fortaleza, que também está disponível, certo? Ele está disponível, mas não vai começar. Ele não tem condição de 45 minutos, né? Eu acho mas se você pensar que possivelmente ele também não vai jogar no sintético, né? Então, mas eu acho que aí tá. Acho que ele não vai começar nenhum desses jogos, né? Mas ele possivelmente entre um pouco contra o Alianza, possivelmente entre no domingo e só comece jogando, se tudo correr bem, contra o Libertad lá no outro meio de semana, ou até contra o Grêmio, esses 2 jogos no Morumbi na outra semana. Então estamos falando de linha de 4, e a gente não sabe se é Arboleda ou Juan, mas vai ser o Cédric e o Enzo, possivelmente. O Enzo deve jogar, mas aí que tá, a linha de 4 já não tem a possibilidade também dele fazer como fazia nos jogos fora de casa, tirar o Ferreirão e colocar Cédric, Ferrarese, Arboleda ou Juan, Alan Franco e Enzo, como foi fora de casa contra o Libertad, assim, né? Foi fora de casa contra o Tajeres, assim, né? Fazer a tal da dobra de lateral. Embora o Ferrarese não seja lateral, né? Mas é o Cédric na segunda linha, é isso,
Mas aí ia ter que sair o Ferreirão. Teria que sair o difícil imaginar Ferreirão. que vai sair. Eu só saliento que foi essa formação que o São Paulo começou jogando nas 2 partidas fora de casa da Libertadores, né? Tanto Sim. contra o Tajeres quanto como o Libertad. Se for assim, sairia o Ferreirão e o ataque seria o André e o Ferreira. E o Ferreirinha. Exatamente, isso aí. Ou a outra opção é a linha de 4, com o Cedric do outro lado, o Enzo, das laterais. E aí com o trio na frente, Ferreirão, André e Ferreirinha. E o trio que você falou no meio campo, não deve ser o Matheus, possivelmente o Bobadilha. Tudo na linha possivelmente o Bobadilha não, é mais uma constatação. Eu não vi isso ainda em campo. Eu acho que poderia funcionar, pode acontecer. Fora de casa. Perfeito. E o Alianza, hein, tá animadaço, porque afinal tá com uma chance nas mãos de classificar, que ele talvez nem vislumbrasse quando foi para a fase de grupos. Como vai o Alianza? Perdeu, né, com o gol do Cueva outro dia. Então, jogou no final de semana contra o Cienciano em casa, perdeu com um gol de pênalti do Cueva no final, o Guerreiro foi expulso, né? O Alianza tá vinha de 3 vitórias seguidas, está em ascensão no Campeonato Peruano, mas a menina dos olhos do Alianza é a Libertadores, essa possibilidade. Já é a melhor campanha da história do Alianza. A eliminação do Boca, né, na fase pré-Libertadores. O empate com gosto de vitória no Morumbi, muita coisa, e essa chance de pular para 7 pontos e ter chances reais de classificação para o mata-mata, né? Então, essa é a situação. O Zubeldia, na chegada ao Peru, foi muito perguntado sobre o Cueva, sobre o Guerreiro, sobre o Guerreiro, que foi o artilheiro e centroavante dele numa passagem pela LDU, campeão da Sul-Americana, né? O Guerreiro era o centroavante. O Zubeldia é fã do Guerreiro. E vai ser, como você falou, é uma partida diferente, porque o Alianza tem muito mais torcida que o Libertad, por exemplo. Enfim, sobre o Pablo Maia ainda, sobre essa volta do Pablo Maia, claro, não deve começar como titular agora, mas já é importante tê-lo como opção, pelo menos no banco de reservas. A volta dele pode causar uma certa mudança com relação às escalações do São Paulo para as próximas partidas. Isso porque o Ferrarese muitas vezes vem sendo improvisado na lateral direita, até para dar uma proteção maior para a defesa, diante da ausência de um primeiro volante mais marcador, como o Pablo Maia consegue fazer. O Marcos Antônio e o Alisson não são essas peças. O Luiz Gustavo assumiu a posição, mas teve esse problema com o Monar e não vem jogando também nesses últimos jogos. Então, com o Pablo Maia, o técnico Zubeldia pode vir a montar sua dupla ideal de volantes, né? Pablo Maia e Alisson, que é a dupla ideal de volantes do São Paulo também, e liberar um espaço para que a lateral direita fique de vez com o Cedric, né, Kaique Silva? Talvez tire um pouco o Ferrarese dessa função tanto quanto improvisada pela direita. Muitas vezes a gente sabe que muda, quando o São Paulo ataca, ele faz um terceiro zagueiro, quando defende, ele abre um pouco mais. Enfim, as nuances táticas desse São Paulo do Zubeldia. Mas com o Pablo Maia pode fazer com que não seja mais tão necessário jogar o Ferrarese para a direita e aí o Cedric ficar livre para atacar também, claro, para marcar, mas fica um pouco mais cada um na sua posição, né, Kaique? Até porque o Pablo Maia faz aquela saída de 3, né? A gente sabe que quando o São Paulo sai com a bola, o Pablo Maia meio que se infiltra na defesa e faz aquela saída pelo meio, né? Aí abre pela direita o Arboleda, abre pela esquerda o Alan Franco, o Pablo Maia faz meio que um terceiro zagueiro na saída de bola, né? Ele vem buscar a bola no pé e começa a construção do jogo a partir dali, com o Alisson um pouco mais espetado, avançado, tendo até um pouco mais de pisada na área, né? Não fazendo essa função de primeiro volante, apenas rodando a bola e cadenciando e fazendo a saída, né? O Pablo Maia faz essa função. Mas eu tenho a impressão que, principalmente na Libertadores, em jogos fora de casa, talvez o Zubeldia continue com essa opção, de repente um pouco mais fechadinha, de colocar o Ferrarese como terceiro zagueiro pela direita e avançar um pouco mais o Cedric. Eu tenho essa impressão de que ainda fora de casa, até ele entender um pouco como é a postura do adversário, quanto de campo o adversário vai dar para o São Paulo, talvez ele continue usando essa formação. Tenho essa impressão, pelo menos na Taça Libertadores. Vamos ver se confirma essa minha previsão, né? Vamos ver se acontece mesmo essa previsão que você fez, Kaique Silva. Mas é a volta do Pablo Maia mexendo
Claro, na estrutura também do São Paulo, um retorno importantíssimo do Pablo Maia, que é uma peça essencial para esse time do São Paulo e que volta muito antes do planejado. Lembrando, a gente já vinha falando, antes a previsão era de retorno pós-Mundial de Clubes, ou pelo menos durante o Mundial de Clubes, enquanto tivesse a parada para o Brasileirão. Ele antecipou em praticamente 40 dias esse retorno, então um retorno assim importantíssimo do Pablo Maia e, claro, elogiar sempre o esforço do jogador. O Alisson, quando ele recuperou antes também, vamos lembrar que ele voltou ainda no final do ano passado, chegou a jogar umas partidas no final do ano passado, também muito pelo esforço dele de ter conseguido antecipar o seu retorno, isso foi importante para que ele ganhasse também recondicionamento físico, para que voltasse a sentir o ambiente de um jogo, para que conseguisse trabalhar a pré-temporada 2025 em sua plenitude. Isso foi importante também. E agora o Pablo Maia também, digno de elogios pela sua recuperação mais rápida e pelo seu esforço, e será com certeza muito importante para o São Paulo nesse restante de primeiro semestre até a parada para o Mundial, mas também para a sequência da temporada no segundo semestre, que aí assim aparecem os jogos mais decisivos. Enfim, São Paulo, diga. Tem duas perguntas importantes para você aqui no chat, só para a gente não perder. Primeiro, o Marcos Vinícius perguntou aqui, ó, tenho dúvida, Boni, o Pablo Maia ficou pronto, mas o Luan ficou pronto, mas mais rápido que o Luan, que nem tinha lesão. Eu acho que é isso que ele quis dizer, talvez ele tenha um erro de digitação, aí eu fiquei meio confuso na pergunta, mas acho que é isso, né? Ele ficou pronto mais rápido do que o Luan, que nem tinha lesão. Mas acho que é fácil de explicar, né? O período de inatividade do Luan é muito maior, né? Apesar das duas lesões e cirurgias do Pablo Maia, né? Exatamente. O Luan estava nesse período para tentar recuperar o espaço dele, mas estava muito tempo sem jogar, tinha que recuperar o condicionamento. Voltou a ser uma peça, né? Voltou a ser uma peça que poderia vir a ser utilizada, mas dentro do São Paulo não entenderam que ainda era o momento, então ele segue trabalhando. O Pablo Maia é um jogador que faz parte desse time já há algum tempo e voltou, tá pronto agora. Diga. O Júnior Souza perguntou se o Oscar volta nesse jogo. Não. O Oscar não tá nem na lista de relacionados. Acredito que contra o Palmeiras ele também não volte, até por ser gramado sintético. Acho que para esse jogo contra o Palmeiras, o Lucas também não deve jogar. São Paulo deve poupar alguns jogadores que recentemente passaram pelo departamento médico. Acho que o Ferreirinha não deve jogar. Acho que o Arboleda não deve jogar. Acho que contra o Palmeiras vai ser um time bem modificado por conta do gramado sintético. Porque o jogo saiu do Allianz Parque e foi para a Arena Barueri, mas ainda assim é gramado sintético. E o Oscar tá treinando, tá mais perto de voltar a treinar com ele, de voltar aos jogos. Tá treinando com bola, inclusive lá no fundo nessa imagem que a gente tá passando, é o Oscar trabalhando com bola já, fazendo um treino físico no gramado. Ele tá naquela fase final da transição física, né? Ele teve mais um avanço na recuperação, tá próximo de voltar, mas ainda não foi nem para Lima, nem viajou para Lima. Diferente do que o São Paulo faz nas preparações, né, Boni? O São Paulo mudou a questão logística, né? O São Paulo chegou com um dia de antecedência ao local do jogo. Hoje o São Paulo treina na sede da Federação Peruana de Futebol, já no local da partida faz o último treino. Geralmente o São Paulo faz o último treino no CT da Barra Funda e viaja. Né? Viaja no último dia antes da viagem. Por exemplo, hoje era para o São Paulo estar treinando no CT da Barra Funda e viajar ainda hoje, para jogar amanhã. Dessa vez o São Paulo fez diferente. Treinou ontem no CT da Barra Funda, viajou, chegou a Lima, hoje treina na sede da Federação Peruana e amanhã enfrenta a equipe do Alianza Lima. Olha, continuando sobre a dupla de volantes, mas agora olhando para outra peça, o Alisson vem numa sequência, numa batida grande, hein? São 13 jogos consecutivos como titular do São Paulo, sua segunda maior sequência pelo tricolor. Agora, se ele for titular em campo contra o Alianza Lima pela Copa Libertadores, o que provavelmente deve ser, ele vai igualar a sua melhor marca, 14 jogos consecutivos como titular, a marca registrada entre o fim de 2023 e início de 2024.
Nessa temporada, o Alisson soma 23 jogos e 1.816 minutos em campo, ficando atrás apenas do goleiro Rafael no ranking de atletas com mais tempo jogado. O Alisson, que a gente informou aqui também no Boletim da Manhã, segundo a apuração do UOL, ele tem um cronograma especial, todos os jogadores têm um cronograma especial, uma avaliação especial realizada pelo Departamento de Fisiologia, Departamento Médico, e a cada 5 jogos ele joga 45 minutos, até que seja identificado alguma propensão de lesão, e aí sim ele vai ser segurado um pouco mais, vai ser preservado um pouco mais. Mas, nesse momento, não tem nada, ele segue jogando, está com condição de jogar, e por isso está sendo titular a 13 jogos consecutivos. Agora, São Paulo ganha mais peças no meio campo com a volta do Pablo Maia. O Alisson jogando nessa sequência, o Maia voltando, e o Marcos Antônio também. Então, 2 coisas para você comentar, Kaique. Essa sequência do Alisson e um certo problema positivo, né? Uma dor de cabeça boa agora para o Zubeldia, pelo menos até o meio do ano. A gente não sabe qual vai ser o futuro do Marcos Antônio, mas tem 3 peças importantes que podem render. Cara, a versatilidade desse meio campo do São Paulo e das peças que a gente está falando faz com que o Zubeldia fique até um pouco mais tranquilo, mesmo na ausência de alguns desses jogadores, porque o Marcos Antônio pode ser segundo volante, mas ele também pode ser primeiro volante. Ele tem essa característica de sair jogando, de começar a construção da jogada ali no meio da zaga, naquela saída de 3 que o São Paulo faz. Ele também tem uma boa marcação. Ele subiu de produção, isso é uma grande notícia para o Zubeldia. O Alisson é chover no molhado falar do Alisson. O Alisson é um monstro. Depois que ele acertou a posição dele, depois que o Dorival Júnior mudou a posição do Alisson, é impressionante o que ele virou no São Paulo, né? Impressionante o carinho que ele conquistou do torcedor, a confiança, e impressionante como ele se tornou realmente um jogador confiável, né? Não é apenas porque o torcedor olhou para o Alisson e falou, agora eu vou com a sua cara. Não, ele se tornou realmente um jogador confiável, que ele não tinha sido ainda desde que ele chegou ao São Paulo, né? A mudança de posição fez muito bem para o Alisson, entrou no radar de seleção. Quando precisa ele joga de primeiro volante, quando precisa ele joga de segundo volante, ajuda demais o time do São Paulo, enfim. 13 jogos seguidos ajudando o time do São Paulo, monstro fisicamente também, se cuida muito, se prepara muito bem, enfim, é um cara que merece realmente todo esse sucesso que ele está fazendo pelo São Paulo. Ele merecia, né? Por conta até de ter tido uma carreira bem criticada, uma carreira de algumas passagens que não deixou saudade, até a mudança, até a chegada no São Paulo e a mudança de posição. E o Pablo Maia, cara, é um jogador importante, mas eu acho que o mais importante do que o retorno do Pablo Maia é essa versatilidade no geral do São Paulo ter peças, né? Até o Bobadilla pode jogar nas duas ali do meio campo, né? Inclusive até um pouco mais avançado. O Bobadilla pode fazer a terceira condição ali do meio campo, porque é uma função que ele já fez na seleção paraguaia, inclusive, né? Quando a seleção jogou com 3 volantes, o Bobadilla foi o volante um pouco mais avançado, de pisar na área. Até contra a seleção brasileira, ele teve uma finalização que passou muito perto do gol, porque era um cara que estava todo instante pisando ali na área, chegando perto da área, tendo condição de finalização. Então, acho que o mais importante de tudo é a versatilidade dessas peças que o São Paulo tem para aquela posição específica de marcação no meio campo. Acho que é uma condição que o São Paulo está bem servido, e tomara que dê certo a negociação com a Lazio da extensão, né, do contrato do Marcos Antônio, para que o São Paulo tenha um pouco mais de tempo para poder decidir se vai conseguir, financeiramente falando, comprar o jogador. Apesar de ser um valor, para mim, um valor alto, um valor muito alto de mercado. Para mim, o mercado está inflacionado há muito tempo e, para mim, já perderam mão total daquilo que é a realidade do mercado, né? 25 milhões do Marcos Antônio, 25 milhões no zagueiro Juan Tressoldi. Eu acho que o mercado perdeu mão total já há um certo tempo, né?